A maioria das pessoas no mundo vive a vida de uma maneira bastante convencional. Isso inclui obter uma casa, um emprego, um carro, e talvez até um animal de estimação. Mas para algumas pessoas, a vida cotidiana pode se tornar demasiado aborrecida. É por esse motivo que essas pessoas decidiram quebrar os padrões da sociedade. Desde um cachorro humano a um super-herói. Essas são 10 pessoas que você não vai acreditar que existem. Número 10. O homem que vive num castelo de areia. Quando você caminha pela praia, é normal você encontrar crianças fazendo castelos na areia. Mas para esse homem, isso é muito mais do que apenas uma brincadeira de criança. Márcio Matolias vive em um castelo de areia, em uma praia do Rio de Janeiro. Ele vive no castelo há 22 anos. Apesar dele não ser luxuoso, ele é seguro para viver, e está sendo segurado por uma estrutura de madeira. Dentro dele encontra-se uma área aconchegante de 100 centímetros, com muitos livros e outros itens. Você provavelmente pode imaginar onde é o banheiro. Depois de ler um livro sobre um arquiteto espanhol, Márcio ficou inspirado, e começou a construir castelos de areia. E como você pode ver, ele claramente se tornou um especialista nisso. Ele não paga aluguel para viver na praia. E ganha dinheiro para se alimentar com a sua livraria, que ele criou com os livros que as pessoas abandonam na praia. Mas a vida na praia também pode ser difícil. O vento e a chuva podem facilmente destruir o lar de Márcio, e para ele manter a integridade de seu castelo, ele tem que fazer a manutenção dele todos os dias. Número 9. Os peludos. O termo peludos é frequentemente associado às pessoas que se vestem com fantasias de animais. Os peludos tendem a passar os seus dias criando as suas próprias fantasias, ou até mesmo gastando uma fortuna numa. Mas por que parecer com um animal peludo é tão importante para esses indivíduos? Para algumas pessoas, essa é uma maneira mais fácil de fazer amizades, particularmente em convenções, onde a maioria dos peludos tem a oportunidade de se reunir, sejam vestidos como cachorros, gatos, ou qualquer outro animal. A sua nova identidade incentiva a comunicação, e também muitos elogios de outros peludos, que valorizam o trabalho duro para criar a fantasia. Para os peludos essa é uma maneira criativa de se expressar, que eles não seriam capazes de fazer na vida cotidiana. Número 8. O homem leopardo. Cansado da vida da cidade, um homem escocês decidiu viver em isolamento completo. O Senhor Leopardo, também conhecido como Tommy, já foi um dia o homem mais tatuado do mundo, com 99,2% do seu corpo coberto de tinta. Ele não fez as tatuagens porque era um fã de leopardos, mas porque elas eram fáceis de fazer. Depois de fazer uma fortuna aparecendo na TV, ele se cansou da atenção da mídia, e foi viver em uma casa de pedra durante 20 anos. Como Tommy já tinha passado muito tempo no exército, ele estava condicionado a ficar muito tempo sozinho. Ele odiava a vida da cidade, por isso você pode imaginar como ele ficou satisfeito quando voltou à vida selvagem. No entanto, a vida selvagem eventualmente tornou-se demais para Tommy. E em 1973, ele finalmente decidiu voltar à civilização, se tornando domesticado novamente. Número 7. O bebê que nunca cresceu. Jessie é uma mulher de 21 anos, que normalmente fica o dia usando uma fralda. O motivo pelo qual ela se veste como um bebê é porque ela gosta de agir como um bebê brincalhão. Ela diz que vestir fraldas como um bebê é um tipo de comportamento regressivo, que é muito reconfortante para ela. Jessie chama seu namorado de papai, e também bebe na mamadeira. Esse jogo entre eles é como uma terapia, e não é sexualizado de nenhuma maneira. Número 6. A verdadeira pequena sereia. Anna Fraser é uma mulher australiana com 33 anos de idade. Ela trabalha como uma sereia profissional no aquário de Sydney. Ela sempre teve uma paixão por elas, e aos 9 anos de idade ela fez a sua primeira cauda de sereia. Ela fez a sua segunda cauda em 2002, usando uma roupa de mergulho, 2 cabides, 2 barbatanas, e fita adesiva. Ela já trabalhou como modelo durante 10 anos, no entanto, existem algumas coisas sobre ela que revelam que talvez ela seja mesmo uma sereia de verdade. Anna pode prender a respiração por 2 minutos. Ela tem uma qualificação de mergulho, e também nada junto com baleias e golfinhos. Se essa não é uma sereia de verdade, então eu não sei o que é.
Número 5. Os super-heróis não existem apenas nas revistas em quadradinhos. A ideia de ser um super-herói é muito legal, mas na realidade nenhum de nós tem as habilidades para ser um. Mas isso não significa que eles não existem. Por exemplo, o Guerreiro da Noite é um super-herói de 19 anos, que ajuda as pessoas bêbadas que saem dos bares, e que dá comida aos desabrigados. A única coisa que o Guerreiro da Noite traz consigo é a sua fantasia vistosa. Ele diz que isso é a única coisa que ele precisa para chamar a atenção das pessoas. O Guerreiro da Noite não tem treinamento de combate nem tem armas. Ele vive em casa da sua mãe, mas isso não o impediu de ser um super-herói de verdade. O que impediu ele foi ser atacado por um grupo de bandidos que o reconheceram fora de personagem. E foi aí então que ele desistiu da sua identidade. Mas existem outros super-heróis, como Benjamin Fodor, que é provavelmente o super-herói mais real que você pode encontrar. Benjamin é um jovem de 22 anos de idade, que um dia decidiu tornar-se um super-herói, depois que o seu carro foi arrombado, e nenhum espectador presente tentou intervir. A sua fantasia está equipada com um colete à prova de bala. Embora ele não precise, pois ele é um lutador profissional de artes marciais. Número 4. O Homem-Lobo. Nos contos de fadas, os lobos são frequentemente descritos como animais agressivos e perigosos, que você certamente não gostaria de encontrar durante uma caminhada pela floresta. Com certeza que essas histórias são criadas para assustar as crianças e até os adultos, mas elas não são assustadoras o suficiente para esse homem. Shawn Ellis sempre teve um fascínio pela natureza. E foi quando ele descobriu que havia um centro de pesquisa sobre lobos, que ele decidiu que queria viver com eles. Ele vendeu tudo o que possuía por um bilhete de avião, e foi trabalhar na reserva aprender a rastrear e coletar informações sobre os lobos. Depois de alguns anos, Shawn decidiu se aproximar um pouco mais, e se mudou para a área selvagem. Ele ficou numa zona afastada, onde os lobos protegem os seus progenitores. Ele até foi capaz de se integrar em uma matilha com sucesso. Os lobos traziam carne de animais para ele, e ele comia com gratidão. Às vezes até traziam frutas e bagas. Ele diz que nunca ficou doente, e que o seu corpo se adaptou bem à nova dieta. Depois de um ano vivendo com os lobos, ele decidiu retornar ao mundo moderno. Como ele tinha perdido muito peso, ele sentiu que era tempo de retornar à sociedade. A experiência lhe ensinou muito sobre os lobos, que lhe permitiu governar o seu próprio centro de ajuda para lobos selvagens e cativos. Número 3. O Sensei Descalço. Viver na floresta pode ter muitos benefícios. Ar puro, comida crescendo em todo lado, e um ótimo lugar para ler um livro sossegado. Esses foram alguns dos motivos que fizeram esse homem decidir viver na floresta. Cansado de viver em um mundo estressante e agitado, um dia ele decidiu desistir de tudo, e ir morar dentro de um toco de uma árvore em uma floresta. Mickey é apelidado de Sensei Descalço, porque calçado enquanto caminha pela floresta. Ele deixou de usar calçado inteiramente em 1991, e diz que isso curou a sua fasciite plantar, o seu dedo do pé em martelo, e as dores nas costas. Mickey é um grande defensor de andar descalço. Ele acredita que isso ajuda a aumentar os seus sentidos, e que também fortalece o seu vínculo com a natureza. Enquanto a maioria de nós não conseguiria aguentar mais de 1 hora em uma floresta, ou 2 minutos sem internet, Mickey adora viver na floresta, e não planeja retornar ao estilo de vida da cidade. Para se manter seco, Mickey se veste com roupas feitas de plástico. Ele acredita que essa é a chave para viver na floresta. Número 2. O Homem Lagarto. Eric Sprague, também conhecido como o Homem Lagarto, fez uma transformação incrível para ficar semelhante ao seu amigo reptiliano. Ele tem mais de 700 horas de trabalho em tatuagens em seu corpo. Os seus dentes são afiados. Ele tem implantes subdérmicos em suas sobrancelhas, e a língua bifurcada. Ele adora ser um homem lagarto. Ele tomou a decisão de fazer a sua transformação há 20 anos atrás. Eric também realiza outras coisas incomuns. Ele é capaz de meter um saca-rolha gigante através de sua cabeça, e também engolir uma espada. Ele atualmente possui o recorde mundial para o maior peso levantado com as orelhas. Um barril de cerveja de 16 quilos. Número 1. Vida de cachorro. A vida de um cachorro pode ser bastante interessante para algumas pessoas. Eles podem urinar em público, e até recebem comida de graça.
Talvez esses sejam alguns dos motivos porque existem pessoas que querem viver como cachorros. Eles vão tão longe como viver em matilhas, brincando com brinquedos de cachorro e provavelmente farejando uns aos outros. Essa subcultura cresceu muito nos últimos 15 anos, ganhando força graças à internet. Eles normalmente vestem uma fantasia de couro com uma máscara de cachorro. E gostam que esfreguem a barriga deles, e que façam cócegas nas orelhas. Eles até vão tão longe a ponto de comer numa tigela. Uma das razões por que elas escolhem esse estilo de vida, é porque elas querem se concentrar nos aspectos positivos de ser um cachorro, como a lealdade e a afeição. Essa é também uma forma de elas escaparem de uma vida monótona. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva para mais vídeos. Até breve.